Eu sou a Elza Caldeira e estamos começando agora mais uma edição do Segunda Sindical, o podcast do Coletivo de Sindicatos de Londrina. E hoje recebendo aqui no nosso estúdio, com muita honra, a presença do Lincoln Ramos e Silva. Ele que faz parte da diretoria colegiada do Sindipreves Paraná. Lincoln, prazer receber você. Muito feliz mesmo. Demorou, mas deu certo, né? Obrigado, um prazer é nosso, Elza. E hoje nós vamos conversar vários assuntos com o Lincoln, ele também que é representante da FENASPES, né? Que é a Federação Nacional dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Ação Social e também da Anvisa. E nós já vamos começar, assim, logo de cara, pedindo para o Lincoln contar um pouco da história dele, né? Como que ele foi parar no Sindipreves. Como é que foi o início dessa história, Lincoln? Porque eu sei que faz tempo que você está no sindicato, faz né? um tempinho. Eu, particularmente, entrei no último concurso público que teve lá na antiga SUCAM, né? DENERU, que é as diretorias de controle de endemias rurais, SUCAM, Superintendência de Campanha de campanhas rurais, né? Trabalho rural. Então, o último concurso público que foi feito nessa área foi o meu. Foi em 1987. Depois não teve mais Depois concurso? Não teve mais concurso. E aí, nesse concurso, eu fiz na UEL, né? Foram chamados nesse concurso 125 pessoas aqui para Londrina, para o polo Londrina. Londrina era um polo. E mais algo em torno de 50 a 80 pessoas nos outros polos. Curitiba, Paranaguá, Maringá, Porto Rico, cada um chamou um certo número de pessoas. Ao todo, mais de 300 pessoas foram chamadas nesse concurso. E depois disso não teve mais. Ô, Lincoln, e como que era o trabalho da SUCAM naquela época? Eita! Braçal, literalmente falando, né? Primeiro, não se exigia que estivesse segundo grau, a exigência era primeiro grau. Por quê? Porque é trabalho braçal, é aquele pessoal que tinha malária, que estava lá nas barrancas de rio, nos rincões do nosso Paraná, né? E você precisava chegar até essas pessoas. Então, tinha que ser pessoas que tivessem dispostas a encarar mato, encarar rio, encarar barco, encarar estrada no meio de uma trilha, né? Alguns lugares nem escada não tinha. Trilhas no meio do mato e levando uma carga grande de bagagem, porque você tinha que levar o que você vai comer, você tinha que levar o que você ia usar para fazer o trabalho, e você tinha que levar o material de laboratório, que às vezes você tinha que fazer um exame de malária no pessoal. Então, um trabalho bem... Eu me lembro que parece que vocês faziam umas tendas, né? Sim. Também, né? Era isso. Sim. E vocês tinham estrutura? O governo dava estrutura para vocês naquela época? Olha, eu considero que a estrutura naquela, comparada com hoje, era muito melhor. Tá? Não é a mil maravilhas, mas você tinha pelo menos o material para você conseguir desenvolver o trabalho. Você não saía daquele local sem conseguir desenvolver o trabalho. Hoje, às vezes, a gente não tem nem lápis para escrever, né? Precariza muito, muito maior do que naquela época. Então, a gente conseguia desenvolver o trabalho. A gente conseguia chegar aonde estava precisando. Né? Segunda Sindical de hoje, entrevistando o Lincoln Ramos, que faz parte da diretoria colegiada do Sindipreves Paraná. Uma alegria enorme tê-lo aqui conosco, né? Aqui no Portal Verdade. E conta para nós como que surgiu o Sindipreves. Como que veio essa necessidade de ter esse sindicato tão representativo, né? Porque o Sindipreves é o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Ação Social e também a Anvisa. Então, é um grupo grande. E a Previdência ainda, Previdência que é Social. Um grande calcanhar de Aquiles, né? Como que surgiu tudo isso? Né, porque são organizações organizadas por segmento, né, o seguro e a Seguridade Social. Então, o Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência Social, que na época tinha junto a Assistência Social. Depois foram desmembrando, o Ministério da Saúde desmembrou a Anvisa e assim vai. Né? Cada governo vai construindo a sua história. No início era tudo meio junto, né? Mas cada ministério desse tem uma história em particular. Mas elas se juntam na medida que nós estamos saindo de uma ditadura. Então, os servidores públicos federais não podiam nem se organizar em forma de sindicato.
Não tínhamos legislações que tratavam do assunto e nem a Constituição tinha previsão. A Constituição veio em 88, eu entrei em 87. A história vem mais de 50 anos para trás. Né? Então, veja, um marco importante foi a própria Constituição, que deu uma regulamentação boa no assunto, permitiu que o servidor público pudesse se organizar. Nós, até então, se organizávamos em associações, o que era muito frágil, né? A gente fazia o que tinha que ser feito, eventualmente até uma greve ou alguma ação mais forte reivindicando junto ao governo federal, que somos servidores públicos federais, mas não tínhamos sindicato. Então, o sindicato veio exatamente no ano do meu concurso. Eu entrei em 1987 e começou a abolir, né, a ebolir essa discussão da Constituição e da Constituição a evolução também da organização social, da organização dos sindicatos, da organização dos conselhos de saúde, da organização da sociedade como um todo. Isso ebuliu nessa época. E nós fizemos questão de entrar nesse bolo. Eu me lembro, veio um companheiro nosso, Moacir Lopes, lá de Cascavel, Zeneide, lá de Umuarama, vieram para cá para nos conhecer. Eles eram da Previdência, na época, ex-INAMPS, né? INSS e ex-INAMPS, vieram para cá para nos conhecer, porque nem nos conhecíamos, e a gente sentou, conversou, eles colocaram para a gente esse debate que estava acontecendo e tal, e da importância da gente estar indo junto, e nós abraçamos a causa. Falei, não, vamos embora. E aí, o primeiro embrião nasceu ali. Então, você foi um dos fundadores do sindicato? Um dos fundadores. Fizemos questão de abraçar a causa, não fui o primeiro diretor, né, eu tinha acabado, estava em estágio probatório ainda, né? Mas se tivéssemos clareza da 8.112 depois, que veio depois, em 90, né, talvez já tivesse sido um dos primeiros diretores, né, porque a lei permitiu que mesmo você em estágio probatório, você pode se organizar enquanto categoria. Né? Lincoln, mas aqui em Londrina, o Sindpreves, ele também atua junto com o município, tem alguns servidores do Sindpreves que são, vocês falam, emprestados, né, para a prefeitura. Sim. Como que é atualmente a atuação do Sindpreves aqui na cidade? Aí vem a questão da organização do serviço público de uma forma geral. Então, está previsto na lei, né, na Constituição, que o serviço de ponta ele deve ser descentralizado. Então, quem tem que assumir o serviço de ponta é o município, né? O intermediário, o Estado e o complexo federal. Né? Então, o nosso serviço é de ponta, nós estamos diretamente ligados à comunidade, a atender a casa do morador, o morador, a ver a sua dificuldade e atendê-la. Né? Então, com isso, em meados de 2000, o Serviço de Combate a Controle de Endemias, e no caso Londrina, dengue, febre amarela, aqui, eventualmente, leishmaniose, chagas, doença de Chagas, bicho barbeiro, né? Todas essas doenças, extossomose, tinha muitos extossomose aqui em Londrina. Nós acabamos com a extossomose em Londrina. Né? Algumas das favelas de Londrina, era recorrente casos de extossomose. E aí o trabalho foi acabando, hoje praticamente não existe mais. Está mais fora do perímetro urbano. Mas em 2000, o governo federal fez um movimento, então, de descentralizar esses servidores, faziam um combate e controle de endemias, passando esses servidores ou para o Estado, uma parte foi redistribuída para o Estado e uma parte foi redistribuída para o município. No caso aqui de Londrina, recebeu mais de 120 pessoas. Tá? Servidores que trabalharam durante mais de 20 anos no município de Londrina, sem que o município de Londrina gastasse um centavo. É servidor pago pelo governo federal, é servidor federal, cedido para o município de Londrina. Hoje, nós estamos reduzidos aí uns 30, 35 no máximo. E agora o município assumiu esses profissionais? Fizeram um concurso, né? Não é concurso, é um... Não, é um concurso. É um concurso? É um concurso. Os agentes hoje de combate à dengue, né, são, historicamente falando, a continuidade daqueles trabalhadores lá da antiga Deneru, Sucam, Funasa e hoje Ministério da Saúde. Né? A diferença é que o servidor contratado pelo Ministério da Saúde ele era capacitado para fazer todas as endemias. Ele
era treinado e capacitado para desenvolver qualquer ação que precisasse ser feita em qualquer uma dessas endemias. Malária, chagas, exossomose, leishmania, dengue, febre amarela e por aí vai, né? E hoje o município de Londrina se concentra apenas naquilo que ele desenvolve de prioridade. Então, a prioridade hoje em Londrina é dengue. Então, a grande maioria faz dengue. Cresceu muito o trabalho de escorpião, né? Animais peçonhentos. Tem muito escorpião na cidade. Então, o pessoal desenvolve, treina para aquela atividade. Então, faz aquilo que há de característica epidemiológica do município. E o pessoal, né, de vocês ali, que vocês trabalham diretamente vinculados ao Ministério da Saúde, né? Também. Não, no caso de vocês. A parte financeira é paga pelo Ministério da Saúde. Agora, o trabalho é todo organizado pelo gestor local, pelo município. Pelo município. Pelo município. E qual que é a principal demanda hoje de vocês, Lincoln? Ainda é dengue. Dengue. Né? Dengue ainda é a maior demanda. Como eu disse, cresceu muito a questão do escorpião. O escorpião cresceu muito. Mas, pontualmente, a gente ainda atende alguns casos de chagas, por curiosidade, inclusive, dentro do perímetro urbano de Londrina. De vez em quando aparece. Tem, né, bicho barbeiro aqui? Bicho barbeiro. Aqui no Parque Industrial, saída para Ibiporã, menos de 2 anos atrás, encontramos uma chácara ali, uma colônia de barbeiro. Nossa, gente, olha só, a gente nem Fizemos o trabalho, isso, né? todo com os moradores, primeiro para saber se eles tinham se contaminado ou não. Graças a Deus não tinham se contaminado. E depois fizemos o trabalho de eliminação do barbeiro na residência, que é passar o veneno, né? Nesse caso, tem porque que passar. a doença de Chagas, que é causada pelo bicho barbeiro, picada, né, do Sim. bicho barbeiro, não tem cura até hoje, né, Lincoln? Não. O medicamento ele é utilizado para estacionar a doença. Mas da qualidade de vida para o doente. Né? Mas aquilo que a manifestação da doença ou o que causou de doença na pessoa não tem como voltar mais. Lincoln, o trabalho de fiscalização em setores da cidade, de saneamento, de bares, essas coisas, nunca fez parte do trabalho de vocês ou existe esse campo também? Não, existe, mas é um campo que a gente atua muito pouco, né? Porque é uma atribuição mais voltada para o município Vigilância, mesmo. né? Vigilância. Lembrando que a vigilância são 4, né? Então, a vigilância epidemiológica, cuida dos dados, a vigilância sanitária, que aí cuida dessa parte da alimentação, etc. Vigilância saúde do trabalhador, o nome já diz, né? E a ambiental. Né? Então, nós atuamos mais na ambiental. Então, dentro da ambiental, tem esse campo de, às vezes, a gente atuar junto com as outras vigilâncias para fazer o serviço mais completo, mediante uma denúncia, uma situação grave. Dependendo da gravidade da situação, inclusive extrapola a saúde. A gente chama ação social, Secretaria do Idoso, então envolve outras, SEMA, né? Dependendo do caso e da situação, envolve quantas vigilâncias forem necessárias ou quantas secretarias forem necessárias. É um trabalho articulado, então, né? Com as demais secretarias, tem que né? ser. Pessoal, olha que bacana a gente entrevistando hoje o Lincoln Ramos, ele que faz parte da diretoria colegiada do Sindpreves Paraná. Muito legal a nossa conversa aqui. E eu queria convidar você, né, que ainda não segue a gente aqui no canal do YouTube, que possa estar dando um oizinho aí para nós, tá bom? Muito importante você dar essa força para a gente. Lincoln, eu gostaria que você contasse uma história ou 2 histórias aí dessa caminhada sua. Você estava falando para mim que você tem algumas lembranças, né, da época da SUCAM. Eu sei que foram muitas histórias, provavelmente, e também greves e lutas e mais lutas, né? O que daria para você destacar para a gente aqui hoje? Eu tenho um colega que toda reunião que ele vai fazer, ele fala, eu fiz não sei quantas greves, eu já perdi a conta, tá? Então, eu nem falo mais quantas, porque eu já perdi. Mas, assim, eu acho que uma coisa que casa com a vida pessoal, com a vida do sindicato e com a nossa história, é exatamente lá o momento da nossa chegada no Ministério da Saúde através da antiga SUCAM. Como eu disse, o contrato era um contrato que não exigia 2º grau, então muitas pessoas não tinham 2º grau. Tinham malemar o 1º grau. Tá? E a qualidade de vida dessas pessoas também era muito baixa. Nós recebíamos complementação de salário mínimo. Né? Não recebia nenhum salário mínimo. Era complementação de salário mínimo.
Então, o sindicato fez um trabalho de anos para mudar isso. Tá? Tirar os chamados penduricários, auxílio disso, auxílio daquilo, e vir para o salário, para você ter um salário digno e se aposentar com um salário digno, porque o problema dos penduricários é esse, você se aposenta, perde tudo. Aí você tinha um salário lá de 3 mil, quando você vai aposentar, você aposenta com um salário mínimo. Né? Na hora que você mais precisa, não tem. Então, invertemos essa pauta de tirar os penduricários e ir para o salário. E, ao mesmo tempo, invertemos o trabalho de sairmos todo mundo de um segundo grau, irmos no mínimo, de um primeiro grau, e ir no mínimo para um segundo grau. Então, fizemos um trabalho de quase 10 anos de incentivar os nossos trabalhadores a estudar. Conhecimento. Conhecimento. A ir para a escola, a se formar, aqueles que eventualmente tínhamos na época, alguns que ainda não tinham nem o primeiro grau, se formaram no primeiro grau, se formaram no segundo grau, e muitos fizeram, inclusive, faculdade, se formaram em faculdade e hoje dão aulas aí mundo afora. Então, foram 10 anos de trabalho árduo para mudar essas duas características. Saímos de uma entidade que mais de 90% de seus trabalhadores não tinham nem o segundo grau, e no auge, né, hoje perdemos, muita gente já se aposentou, muita gente faleceu, mas no auge desse trabalho, nós invertemos essa lógica. Mais de 80% tinha segundo grau, com muitos deles com faculdades, né, fizeram faculdade, se formaram, e, ao mesmo tempo, saímos da condição de complementação de salário mínimo a termos minimamente uma tabela salarial no Ministério da Saúde. Não é lá a melhor tabela do servidor público federal, mas dá pelo menos para sobreviver bem. Aí provavelmente vocês conseguiram um plano de carreira, algo assim. E isso também deve ter fortalecido muito o sindicato, muito, né, Lincoln? Muito. O sindicato ele precisa viver com uma certa segurança, né? Segurança no campo pessoal, segurança jurídica, segurança no trabalho. Né? Então, esse foi o trabalho que o sindicato fez. Ele construiu essa segurança. Né? Eu me lembro, né, porque sempre aparecem os oportunistas. Né? Nessas épocas, apareceu lá sindicato não sei do quê, e vinha e vendia ilusão para as pessoas. Toda semana tinha uma fantasiosa situação que ia resolver todos os problemas de todo mundo, que ia aumentar o salário de todo mundo, que ia... Não, foi luta, formiguinha, passo a passo, greves, luta, insistência, né? Até hoje, né? Temos o orçamento da União sendo discutido, se você não vai lá e não mostra a cara, você é esquecido. Sim, então, muita a luta. gente percebe, a gente acompanha o Sindipreves pelo coletivo de sindicatos. O Sindipreves, inclusive, aproveitar e agradecer, né, Lincoln, você como representante do Sindipreves. Sindipreves é um grande parceiro do coletivo de sindicatos, um grande parceiro aqui do Portal Verdade, e para nós é uma alegria enorme receber você aqui, viu? Obrigado. E você, Lincoln, que história maravilhosa, né? Então, está no movimento sindical há tanto tempo, um tempo difícil, né, onde tinha que batalhar para que os trabalhadores estudassem, para poder garantir os seus direitos. Então, você acompanhou todo esse processo aí. Como é que você vê o sindicato nos dias de hoje? Qual análise você faz comparando, né? Você que passou por todo esse caminho. Lembrando que, veja, essa é uma história coletiva, mas é também uma história pessoal. Quando eu entrei na instituição, eu não tinha o segundo grau. E hoje sou formado. Você é formado. Qual então, que é a sua formação, Lincoln? Eu sou pedagogo com especialização em saúde pública. Olha, que maravilha. Tudo a ver, né, com a sua área, né? Tudo a ver com a minha área. Né? Então, é uma história pessoal, mas é uma história coletiva. Não foi pensado só em uma pessoa, foi pensado no coletivo como um todo. Né? Como um todo. Então, e é isso que falta, né, infelizmente, nos dias de hoje. Pensar mais no coletivo. Pensar mais no coletivo. E agora vocês estão numa luta danada também com relação à questão da previdência, com a questão dos recursos humanos, dos setores que vocês trabalham. Conta para nós, Lincoln, como é que está isso? Como a gente diz, de 2000 para cá, houve uma intensificação do governo federal, e acredito também que é reflexo no Estado e reflexo no município, de repassar esses serviços ou para o Estado ou para o município e, consequentemente, uma precarização desse serviço. Né?
Primeira coisa que um governo faz quando ele quer mudar alguma coisa é deixar ele muito ruim. Porque aí a própria população começa a pedir que aquilo acabe, que aquilo mude, que aquilo, né, sofra algum tipo de transformação. E para o governo federal, a transformação é extinção. Extingue, muda o nome, e isso aconteceu. Ó. ACEM, DENERU, SUCAM, FUNASA, Ministério da Saúde. Né? INSS, tem lá INAMPES, INPS, e assim, e veio até o INSS de hoje. Né? Então, vão precarizando o serviço público de uma forma que a própria população começa a pedir a sua extinção. E ao fazer isso, aqueles trabalhadores que se perdem nesse processo, ou porque se aposentou, justo, ou porque infelizmente faleceram, ou porque saíram. Porque tem os incentivos via PDV, que a gente nunca orienta que se faça, mas infelizmente as pessoas têm liberdade de escolha. Né? Então, perdemos ao longo dessa história muita gente. Consequentemente, o reflexo disso hoje é o quê? É exatamente a dificuldade do trabalhador de ter acesso ao benefício. Então, pensando na Previdência, você entra com um pedido de aposentadoria, vamos considerar um tempo assim justo para que a pessoa possa analisar documento, um mês, 30 dias. Seria um tempo mais que suficiente para análise de documento, para ver se faltou alguma coisa, para o cara trazer o documento que faltou, se houver, ou comprovar alguma situação que não ficou esclarecida. 30 dias seria justo. Quanto tempo leva hoje um pedido de aposentadoria? Tem pedido que leva 1 ano. Tem pedido que leva 2. Né? Então, isso é reflexo direto dessa precarização. Se eu tenho um servidor lá fazendo essa análise e ele se aposenta e eu não ponho o outro no lugar, sobrecarrega o que ficou. O que ficou não dá conta. Se ele tinha 10 processos para olhar, agora ele tem 20, porque o outro que aposentou não vai fazer mais. E essa vaga eles não repõem? Não repõem. Nem com concurso? Nada. Faz muito tempo que não tem concurso. Né? Na saúde, pior ainda, mas na Previdência ainda teve, meados de 2012, se eu não me engano, teve alguma coisinha, e agora o atual governo está dizendo que vai ter um novo concurso. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas a defasagem de recursos humanos ela é tão grande que a gente que é do sindicato, que vai nos locais de trabalho, que conversa com as pessoas, você chegava a Londrina, tem ali, né, Duque de Caxias, tem a João Cândido e o prédio do Xangri-Lá. Você chegava na João Cândido aqui no centro. Chegava ali no prédio, são 5 andares. Cada andar desse, cada sala tinha 4, 5, 6 servidores. Então, em cada andar você tinha 30, 40 servidores. Hoje, você vai lá, em cada andar desse, tem 2, 3. Não dá conta, porque a força de trabalho que perdeu é muito grande. Aí você começa a ver, né, um ministro indo na televisão dizendo, não consigo acabar com a fila, mas não consegue mesmo. Não consegue. Se não tiver gente para lidar com isso, né, não consegue. A solução é a inteligência artificial, né, os computadores, vamos fazer tudo via internet. Mas ela não consegue analisar a história de vida de cada um. E o trabalhador, muitos, na sua simplicidade, não consegue acessar o 135, nem tem celular muitas vezes, muito menos computador para acessar o site, né, do... Olha, o 135, na verdade, é apenas normalmente são estagiários hoje, nem funcionário mais atende o 135. Então, são normalmente estagiários que não conhecem a fundo a situação. Então, qual é o papel dele? Fazer uma eventual agendamento, triagem, né, uma triagenzinha ali para um eventual agendamento, ou prestar as informações básicas do INSS. Ele não tem condições de fazer análise nenhuma. Né? Então, o 135 serve para esta finalidade. Agendamento, uma consulta ali, um detalhezinho, alguma coisa. Aí, coisas mais complexas, pedidos mais complexos, tem que passar por um profissional que conheça da legislação, porque o servidor público não pode fazer nada que não esteja na lei. Ele não pode reinventar a roda. Sim. Tem que estar na lei. Então, ele precisa estudar aquela lei, conhecê-la profundamente, né, para que ele possa dizer qual é a sua situação, qual é o seu caso. E aí, essas muitas reformas da Previdência, elas causam um aglomerado de regras
que dificulta bastante. Então, nós temos mais de 30 regras de possibilidades de aposentadoria no regime geral da Previdência e no regime específico do servidor público. Além de tudo isso, você ainda tem um sistema de computador que deveria funcionar muito bem e não funciona. Mais essa ainda. Mais essa ainda. Então, às vezes, você marca lá uma perícia, o cara passar pelo perito médico, ou marca lá um atendimento para ele tirar dúvida sobre o processo dele, chega lá, o sistema está sem funcionar. Caiu o sistema. Aí o trabalhador tenta ali, olha, aguenta um pouquinho aqui, estamos vendo e tal, tenta aguentar um pouquinho ali com o segurado para conseguir resolver a situação dele, mas não depende dele. Da máquina. Não depende dele, depende da máquina. A máquina travou todo o processo. Então, há um conjunto de situações que, em vez de melhorar, tem se precarizando. E aí, nós temos as histórias das filas. Sim. As filas do INSS, oficialmente, tem 1.500.000 pessoas na fila. É isso que eu ia te perguntar. Extraoficialmente, tem no mínimo o dobro, se não o triplo disso. Nossa. É muita gente, né? É muita gente esperando. E o déficit de funcionários, de servidores, que deveria ter para dar conta, Lincoln? A FENASPES fez esse levantamento já? A última vez que a gente fez esse levantamento, isso faz uns 5 anos atrás, estava uma defasagem de 50%. Então, cada local de trabalho, se lá tem 1, tinha que ter 2. Se lá tem 5, tinha que ter 10. Isso há 5 anos atrás. Hoje, essa conta não é mais possível de ser feita. Tá? Porque de 5 anos para cá, o número de pessoas que atingiu o benefício de se aposentar e se aposentou, cresceu absurdamente. Sem contar aqueles que, infelizmente, faleceram. Tivemos aí a pandemia, o Covid levou muita gente. Nós, da saúde, sabemos muito bem o tanto que a gente perdeu com essa pandemia de recursos humanos precioso, e de vidas dos nossos parentes e amigos, inclusive sindicalistas. Perdemos. Então, hoje, o exemplo que eu contei para você do prédio ali da João Cândido, era um prédio que cada andar tinha mais ou menos 30 pessoas. Hoje tem 1, 2. Tá? Então, se há 10 anos atrás eu tinha 30, hoje tem 1, 2, eu não consigo mais fazer essa conta. Porque não é só o numérico. Então, eu poderia dizer, não, é só colocar 28 pessoas lá. Não, porque não é só essa conta. Não funciona assim. Eu preciso ainda considerar quanto que cresceu o país de 10 anos para cá, quanto que cresceu a demanda de solicitação de aposentadoria de 10 anos para cá? Porque nós estamos envelhecendo, o país está envelhecendo. Sim. O número de idosos. O número de idosos só tem aumentado. Aumentar cada vez mais. E na mesma lógica. Estamos nessa linha aí. Estamos aí, no mesmo caminho. Inclusive, a solicitação de benefícios também tem aumentado. E isso não é só na Previdência, isso é em todo lugar. O Ministério da Saúde tem o mesmo problema, a falta de recursos humanos. O Ministério do Trabalho tem o mesmo problema, que é a falta de recursos humanos, porque tem uma demanda também grande para atender. O número de benefícios que gerou na pandemia, por exemplo, eu não consigo nem mensurar qual a relação. Porque não dobrou. Ela é 10 vezes mais o que era o normal do Ministério do Trabalho atender, ela mais que quintuplicou, 10 vezes mais. Por quê? Porque foi um período em que as empresas puderam fazer os ajustes, demitir, e o Ministério do Trabalho fazia a compensação. Sim. Então, a quantidade de trabalho que aumentou no Ministério do Trabalho foi absurda. Gigantesca. E aí eu tenho um detalhe importante, e aí você vê o compromisso. Eu tenho colegas de trabalho que ficaram trabalhando até 10 horas da noite, para que o cara conseguisse receber. Por causa do compromisso que ele tinha. Porque ele sabia, o cara, no meio de uma pandemia, pessoas da família, porque é difícil alguém da família que não perdeu alguém na pandemia. Sim. E sem trabalho, o único recurso dele era o Ministério do Trabalho. E sem falar, provavelmente, o aumento, de solicitações de auxílios, por doenças. De todas as ordens. Todas as ordens, Todas as ordens. É difícil você dimensionar em números isso, Lincoln?
Agora, uma coisa a gente pode dizer com absoluta certeza: a falta de recursos humanos no sistema federal é gritante. Esse alerta já foi feito para o novo governo. O governo anterior, infelizmente, não deu, porque a gente faz esse alerta para todos os governos. Né? O governo anterior, infelizmente, não deu a menor bola para isso, simplesmente ignorou a falta de. Não, ignorou a falta de recursos humanos em todos os órgãos. E aquela proposta deles de colocar o pessoal do Exército para atender no INSS? O que foi aquilo, Lincoln? Olha, para não me delongar muito nessa história, porque é doída essa história, foi, acho que, o maior cabide de emprego que eu já vi na minha vida. Porque eu pego um general que entende lá de qualquer coisa que ele esteja fazendo lá no Exército e ponho dentro da Previdência que não entende nada da Previdência. Ele vai fazer o que lá? Vai fazer gestão, né? Mas alguns isso chegou a acontecer realmente? Claro que aconteceu. Em várias agências? Em várias agências, em vários locais. Não só agências, não só na Previdência, como em todos os ministérios. Previdência, Trabalho, Saúde, agências reguladoras, tá? Planos de saúde. Houve o cabide de emprego, colocava lá um general para cuidar do plano de saúde. O que o cara entende de plano de saúde? E os salários? E os salários altíssimos. Né? Primeira coisa que os caras faziam quando assumia a carga era dobrar o salário. Meu Deus. Primeira coisa. Que loucura isso. E agora começa a aparecer, né, ainda bastante incipiente, mas eu acredito que ainda vai aparecer mais, né, os grandes desvios de verbas que ocorreram por conta desse tipo de movimento. Um movimento equivocado. Esperamos que realmente isso seja levantado, apurado, né? E que justiça seja feita. Mas, Lincoln, normalmente quando o INSS entra em greve, o trabalhador, a sociedade acaba criticando, né, o servidor público. Porque ele chega na agência do INSS, está fechado, ele não tem a informação, ou ele não quer nem saber se a culpa é do governo que não está contratando o servidor, né? E que a greve de vocês é legítima. É difícil lidar com isso, né? Como lidar com isso? A gente, como já estamos bastante tempo na estrada, a gente já cria algumas estratégias, né? Então, primeira coisa que é importante a gente saber: o servidor público não pode fazer nada que não esteja na lei. Então, a greve também está na lei. Tem um rito que precisa ser cumprido, né? Então, você começa fazendo um processo de negociação, primeiro com o próprio governo, e isso tudo é documentado. Então, você protocola pauta de reivindicação, documentos, inclusive pedindo as melhorias de condições de trabalho, pedindo um computador para conseguir atender, pedindo condições de trabalho, né? E há fatos que são extremamente curiosos. Nós tivemos uma agência, por exemplo, que o gestor conseguiu adquirir computadores bons, né, com boa qualidade, instalou os computadores, só que a rede era pior do que a de um celular. Nossa, o sistema vivia caindo. Então eu tenho uma Ferrari, né, e não tenho combustível para andar com ela. Mesma coisa. Mesma coisa. Só prejudica, atrasa mais. Aí a gente fica feliz que veio o computador novo, veio aquela coisa, ó, vamos conseguir melhorar. Aí você instala, você começa a entender que a rede, né, de internet, que é sistema, não suporta. É fraca demais, significante. Nós fizemos, eu falo do celular, porque a gente foi nesse local de trabalho e fizemos a medição da rede. E a medição da rede, na época, eu estava com outro celular, mais simplesinho que esse aqui, inclusive, né? A rede era menor do que a rede do meu celular. Nossa. No meu celular eu conseguia desenvolver o trabalho que precisava ser feito e na rede do INSS eu não conseguia fazer. Então, nós fazemos esse trabalho de mostrar para a população de que a gente tentou todos os caminhos, primeiro, de negociação junto ao governo, antes de entrarmos em greve. Uhum. E a gente tenta, né, eu digo tentar porque nem sempre a imprensa tem interesse em divulgar isso. Então, a gente tenta informar a imprensa de que tal dia vai começar uma greve, exatamente para evitar aquelas pessoas que vêm de fora. A comunicação, né? A comunicação. Chave, né? Além de toda a dificuldade que o cara já tem, ele tem que gastar para sair lá da cidade dele para vir para Londrina, porque Londrina é o polo, né? Aí ele vem para Londrina, chega aqui e dá de cara com o local fechado por conta da greve. Então a gente tenta
fazer todo o esforço possível para avisar com bastante antecedência. Não venha. Não venha, vai estar fechado. Mas, infelizmente, mesmo assim, ainda acontece da pessoa não ter visto em lugar nenhum o aviso e acabar aparecendo lá e acabar perdendo esse momento. E, normalmente, a imprensa está por lá também e já faz aquela enquete na frente na frente do INSS e as pessoas acabam xingando até os servidores. Gente, é muito importante se informar, né? Uma greve no INSS, por exemplo, ela nunca acontece por acaso. Né? É uma luta de anos e anos. Né? Ô, Lincoln, conta para nós como é que está aqui em Londrina agora. A agência do Shangri-La já está funcionando? Ainda não. Né? Houve o fechamento da agência, porque era uma agência que estava bastante precária. Né? A gente já tinha pedido, junto ao INSS, a reforma desse prédio há bastante tempo. Tinha algumas situações até de risco, né? Tanto para o segurado quanto para o trabalhador. E com o trabalho feito pela equipe aqui de Londrina, conseguiram fazer a reforma desse prédio, uma reforma importante. O atendimento foi lá para Duque de Caxias e agora está se concluindo essa reforma. Então, se não me engano, dia 29, este prédio será reinaugurado. E aí podemos contar com mais essa estrutura física. Né? Mais humana. Humana ainda, né? Vamos esperar aí, se o novo governo conseguir fazer a contratação, melhora um pouquinho o recurso humano. Mas já ajuda termos a estrutura física. Pedimos, né? Não sei, vamos ver agora quando for feita a instalação da rede, pedimos que a rede de internet também seja adequada. Não basta eu ter um computador bom, eu preciso ter uma rede que aguente a demanda. Né? Então vamos aguardar aí, ver pós-inauguração, Tomara, como é que vai ser. Tomara que dê tudo certo. Amém, amém. E o Segunda Sindical de hoje, conversando com Lincoln Ramos e Silva, que faz parte, né, da diretoria colegiada do Sindiprebs Paraná, aqui em Londrina. Você falou aí de condições, né, dos prédios. E a gente sabe que tem locais, né, de atendimento do INSS no Brasil muito precário. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com a Viviane Pérez, da FENASPES, que ela falou que tem local que o pessoal tem que levar até a água para beber, que não tem água filtrada para as pessoas beberem. Lugar que chove dentro da agência, né? Quer dizer, sem condições nenhuma, né, Lincoln? Isso ocorre ainda. Infelizmente. Nós montamos, quase todos os anos, ou pelo menos a cada 2 anos, a gente monta um dossiê de como estão as estruturas físicas dos nossos prédios. E os prédios do INSS ganham sempre em primeiro lugar em péssima qualidade. Precariedade. É impressionante. Que tristeza. A gente fica triste mesmo. Né? Por um lado, o Ministério da Saúde perde na questão do trabalho de ponta, por conta da aplicação de inseticida. O trabalhador que faz a aplicação de inseticida está, óbvio, muito mais sujeito a ficar doente, a ter problemas de saúde por conta do trabalho. Né? Mas o Ministério da Previdência tem essa precarização da estrutura física que é tão prejudicial quanto. Né? Porque envolve o espaço que ele está, que às vezes é insalubre, cadeira que não é adequada, computador que não responde, internet. Tudo isso estressa o trabalhador. Mas, além disso, estrutura física, uma caneta para você anotar, água para você beber, banheiro. Nossa. A gente teve situações que o servidor levava o papel higiênico. Não tinha como usar banheiro. Incrível que isso ocorre no nosso país. Né? E aí, essa situação de chover dentro, a gente fica sempre pensando assim, a gente vê às vezes no noticiário, né, o rio ergueu lá, invadiu uma enchente e tal, foi isso? Não foi. Chuva normal. Nossa. Chuva normal. Qualquer chuvinha. Começa a pingar água do telhado. E isso é muito sério. Isso foi denunciado diversas vezes para o governo federal. Por quê? Porque ali são documentos das pessoas. Se molha um documento daquele e estraga, eu não tenho como recuperar isso. Porque hoje em dia ainda tem muita coisa no papel, né? Tem muita coisa no papel. Os arquivos antigos são todos papéis. Né? Existe um esforço do próprio governo de caminhar para a digitalização, mas isso leva tempo. Né? Ainda temos muita coisa no papel. Lincoln, não tem como a gente não conversar um pouquinho mais sobre esse trabalho específico, né, de vocês aqui em Londrina, que é a questão da dengue mesmo. A gente percebe que
Nós estamos agora finalizando aí o inverno, daqui a pouco, janeiro, fevereiro, corremos o risco de ter mais uma epidemia, né? Falta agentes em Londrina para dar conta do trabalho na cidade? Fala a verdade para nós. Falta. Acho que a gestão precisa parar um pouquinho e reavaliar a sua situação, né? O Conselho de Saúde tem feito esse alerta, eu faço parte do Conselho de Saúde de Londrina, tem feito esse alerta para a gestão. Nós temos uma comissão provisória da vigilância em saúde, que discute essa questão da falta de recursos humanos. E tudo isso para exatamente demonstrar para a gestão a importância de estar repondo esses trabalhadores. E aí nós temos falta de recursos humanos por diversos motivos. Isso é importante a gente saber, tá? Porque o poder público, às vezes, também fica amarrado, né? Eu entendo o outro lado da moeda também. Então, vamos lá. É uma conta simples, tá? Para cada 1.000 pessoas, eu tenho que ter um agente. Tá? Então, cada 1.000 imóveis, um agente. Cada 800 imóveis, um agente. Eu tenho essas duas formas de fazer a conta. Londrina há muito tempo pactou que é 800 imóveis para cada um agente. Então, eu pego lá, no sistema da administração, nós temos 240.000 imóveis. Então, vou arredondar para 250 aqui só para facilitar a nossa conversa. No mínimo, eu teria que ter 250 agentes de campo, fazendo visita domiciliar. Indo na casa de cada um de nós, vindo aqui na sua casa, vindo na casa de cada trabalhador para conseguir minimamente fazer o combate do vetor. Aí, além dessas pessoas fazendo a visita domiciliar, eu tenho que ter equipe de educação e saúde, equipe de aplicação de inseticida, eu tenho que ter supervisores, coordenadores, administrativo, laboratório, né? Então, é um conjunto de trabalho. Aí, se eu pego nesse conjunto e coloco todo mundo no mesmo pacote, Londrina tem os 250. Tá? Contando com quem está afastado, com quem está de atestado, com quem está de licença médica, não pode ir para campo, tem que fazer trabalho administrativo. Se eu contar com todo mundo, eu tenho os 250. Mas na prática? Mas na prática, não. Né? Então, é esse alerta que a gente tem feito para o município de Londrina, para que não leve em consideração o número total, porque isso não contribui com o debate, né? Leve em consideração efetivamente quem está fazendo a visita domiciliar, fazendo o trabalho de campo. Né? Que aí essa conta fecha. Agora, do jeito que está sendo considerada, a conta não fecha e aí... Eu fico pensando, porque antigamente passava o agente muito mais vezes aqui em casa, né? E agora raramente passa. Eu fico imaginando, se aqui, que é uma região, né? Que Portal Verdade está aqui na Vila Brasil, é uma região que tem muitos focos, mas não é também como os outros bairros que a gente vê aí nos resultados do Lira, né? Levantamento rápido de índice. É isso? Amostral. Isso. E a gente passa poucas vezes, eu imagino que falta mesmo, né? E essa questão do agente, ela é fundamental para tentar diminuir os casos. Ou você acha que não é? Pode ter o tanto de agente que for, que a epidemia ela vem mesmo por falta da inexistência da consciência na população. Mas como é que eu consigo provocar essa consciência na população se eu não tenho gente fazendo isso? É sempre uma via de duas mãos, né? Dizer que eu vou ter os 250, eu estou citando aqui um exemplo, tá? Vou ter os 250 gente fazendo a visita domiciliar. É o suficiente? Vai resolver todos os problemas do mundo? Não, não vai. Não é assim, tá? Isto é um dos indicadores. Tem 10. Então, eu cumpri um. Mas esse é a base. Quando eu monto a base, todo o resto se estrutura. Se eu não tenho nem a base, o resto começa também a funcionar de forma capenga. Né? Então, as vigilâncias têm um papel a ser cumprido. Cada vigilância tem um papel a ser cumprido no combate à dengue. A unidade de saúde notifica, essa notificação tem que chegar rápido na vigilância epidemiológica, e a vigilância epidemiológica tem que chegar rápido na dengue para o cara fazer lá o bloqueio, fazer a aplicação de inseticida. E aí eu tenho que ter gente para fazer isso. Então, eu tenho aquele caso que é recorrente, que é difícil, vai para a vigilância ambiental. A vigilância ambiental tem o papel de lá. Se eu não tenho gente, eu não consigo ir lá no tempo hábil.
É a base, né? É a Seria base, a base. né? Mas Então, a questão eu do tenho que inseticida. estruturar a base. Sim, mas a questão do inseticida, nem isso nós tivemos agora na última epidemia. Mas aí é uma questão muito mais complexa. Um contexto um contexto nacional. muito mais nacional, mas muito mais complexo. Porque o que acontece? Na gestão passada, nós tivemos um desmonte do Ministério da Saúde. Né? Então, eu tenho lá uma série de programações de compra do Ministério da Saúde. Tá? Eu tenho que comprar insumos para AIDS, eu tenho que comprar insumos para leishmania, para chagas, eu tenho que comprar insumos para os municípios, através dos medicamentos, Renan. Então, eu tenho uma série de programações de compra que eu tenho que fazer. E eu tenho os prazos para fazer essas programações de compra. E esse foi o problema. Como houve um desmonte no Ministério, esse cronograma de compra se desmontou também. Até que a nova gestão tomasse pé dessa situação e começasse a pegar o ritmo desse cronograma de compra, foi-se o mandato da gestão anterior. E aí não comprou inseticida no tempo hábil, comprou depois do prazo, a empresa não entrega, ela tem um prazo para entregar. Ela tem que fabricar aquilo. Alguns desses insumos vêm de outros países. Mesmo porque a dengue não está só no Brasil, né? Não está só no Brasil. Mas é importado. Muitos desses insumos, esses inseticidas utilizados, são inseticidas importados. Então eu tenho que comprar da empresa matriz, a empresa matriz fabrica e manda para a gente. E aí tudo isso tem prazo. A empresa pede lá, um exemplo aqui, bem chulo, bem simples. Eu peço 30 dias para te entregar a canequinha que você me pediu aqui do Portal Verdade. Você encomendou a canequinha aqui, ó. Peço 30 dias para você. Por quê? Porque eu tenho que comprar o material para fabricar isso aqui, fazer todo o procedimento de acabamento, printar aqui o Portal Verdade, que é terceirizado. Beleza. Mas em 30 dias eu dou conta de te entregar. Né? Mas para isso eu tenho que pedir com os 30 dias de antecedência. Né? Aí eu quero comprar um inseticida para amanhã. Você compra, mas não te entrega amanhã. Ninguém te entrega amanhã. Sim. Né? Então, o problema do inseticida é calendário de compra. O Ministério da Saúde, infelizmente, da gestão passada, não respeitou esse calendário de compra, e é compra feita para o mundo todo. Nós entramos na fila com o mundo todo. Não é uma fila só do Brasil. Entendi. Né? Você entra... igual a história do Covid. Quando saiu vacina do Covid, existia lá a programação de compra para o mundo todo. O Brasil perdeu a fila. Depois teve que ficar chorando o leite derramado. E muitas vidas se perderam. Muitas vidas se perderam. Você acha que agora vai regularizar essa situação do fumacê? Olha, eu espero que sim. O pouco que eu tenho acompanhado do Ministério da Saúde é que eles estão regularizando essa fila de compra. Já foi feita a solicitação da compra dos insumos, vai ser trocado, vai ser um outro insumo. Nós já estamos providenciando o treinamento das equipes para trabalhar com esse novo inseticida. Então, espero que a gente consiga, tá? Porque não depende de nós. E o Segunda Sindical conversando com Lincoln Ramos e Silva, ele que faz parte da diretoria colegiada do Sindiprebs Paraná, nosso parceiraço aqui no Portal Verdade. Já caminhando aqui para o final da entrevista, uma pena, está muito gostosa a nossa conversa, mas eu gostaria de tocar num ponto que eu considero muito importante, porque no governo do Inominável, que a gente não gosta nem de falar o nome, o Sindiprebs, a FENASPES, né, foi uma das únicas confederações que encampou uma greve bem grande, bem duradoura, né, para lutar pelos direitos. Como que foi isso? Vocês conseguiram atingir os objetivos? Eu sei que o enfrentamento não foi fácil. Conta pra gente. Olha, é um fato até curioso, né? Então, assim, é aquilo que a gente falou, né? Tem um rito a ser cumprido, né? Então, foram praticamente 3 anos de tentativa de negociação com o governo anterior, né? Onde todo ano a gente apresentava a pauta, pedia para negociar, pedia para abrir processo de negociação. O governo não abria, não conversava. Foram 3 anos de tentativa de conversa com o governo. Aí, 2022, nós protocolamos um ofício comunicando a greve. Pois a gestão não acreditou que a greve aconteceria. Porque, de fato,
né, deu uma estagnada no movimento sindical do Brasil como um todo. Né? A gestão conseguiu dar uma estagnada no movimento sindical como um todo. Quando protocolamos, a gestão do governo anterior não acreditou que aconteceria a greve, porque até então não tinha Ninguém estava fazendo. Ninguém estava fazendo nada. Né? Mas essa decisão foi uma decisão do conjunto dos servidores para os federais. Tá? O conjunto dos federais tirou este movimento grevista. Bem, nós, enquanto FENASPES, enquanto federação, falamos, não, acho que é viável, temos uma pauta justa, parte dessa pauta, inclusive, é condições de trabalho, sempre. Né? Vamos embora, encaramos a briga e entramos nessa greve. Foi uma greve que durou em torno de 60 dias. Né? Saímos com... o curioso dessa história é que os articuladores do governo não sabiam nem como lidar. As primeiras reuniões que a gente teve com a equipe do governo anterior era para ensiná-los como se comportar numa negociação, porque os caras não sabiam nem o que fazer, nem por onde começar. Olha, nós estamos aqui para conversar com vocês, mas o que vocês querem? Falou, mas 3 anos vocês não leram a nossa pauta? Inacreditável, né? Você falou, gente, nunca vi isso. Nunca vi, inacreditável. Não leram a pauta. 3 anos de protocolo, de pedido, de briga, de insistência, congresso. Não tiveram a decência nem de ler o que estava escrito. Falaram, vamos começar pelo básico. Leia o que a gente está pedindo. Está aí na pauta, está escrito, né, em todos os ministérios têm a sua pauta de reivindicação. Tem lá. A pauta da saúde, se eu não me engano, tem 26 itens. Desses 26 itens, 6 itens envolvem economia, envolve dinheiro. Os outros 20 é condição de trabalho. Nossa. Eu nunca vi uma pauta do Ministério da Saúde tão voltada para condições de trabalho. E na Previdência não foi diferente. Não foi diferente. Né? Mas, enfim, né? Passou-se essa primeira fase de literalmente ensinar o governo anterior o que estava acontecendo, como é que a gente ia buscar a solução para isso. Finalizamos a greve com um termo de acordo feito com o governo, e que, infelizmente, ele também não cumpriu absolutamente nada. Nada. Só não entramos em greve novamente, porque a nossa intenção era entrar, mas aí avaliamos a questão da conjuntura, que era um ano eleitoral, sim. Né? Ia ser muito mais complexo, muito mais difícil, o desgaste ia ser muito maior, acabamos aguardando um pouquinho. Entrou uma nova gestão, né? Essa nova gestão, nós já, né, na equipe de transição, a gente já apresentou alguns dos graves problemas que tem nos 3 prédios, saúde, previdência, trabalho, Anvisa, todos os locais de trabalho. Né? A gestão já começou a se articular para corrigir algumas dessas questões. Né? Então, vida que segue. Né? Agora, já deu para perceber a diferença. Deu para perceber a diferença. 2023, né? Começamos já com esse processo novamente de apresentação de pauta, de discussão, tem orçamento. Né? Lembrando que o orçamento 2023 ainda é do governo anterior. Verdade. Tá? Ainda é governo anterior. Então, a greve de 2022 e o trabalho feito pelo conjunto dos federais, porque aquelas entidades que não fizeram greve, fizeram vários atos, fizeram movimentações, fizeram passeatas, fizeram apitaços, fizeram recepção dos deputados no aeroporto de Brasília. Eu vi Fizemos muitas imagens. Muita movimentação para garantir no orçamento de 2023 os 9% que foi dado para o conjunto dos federais. Né? Então não veio de graça. Não veio porque alguém... Sim. Eu sou bonitinho, vou conceder um... Não, foi muita luta. 3 anos de luta para conseguir esses 9%. Né? Então agora começou o seu trabalho com o governo atual. Vamos ver a conjuntura, mas da agora até o final do ano também o governo tem que apresentar alguma proposta concreta. E vocês têm congresso aí para frente, já estão se organizando, né, Lincoln? Sim. Onde vai ser? Vai ser em Serra Negra, São Paulo, né? Congresso Nacional. Congresso Nacional, né? O Brasil em todo para São Paulo. Vai ser 26, 27, 28 e 29 de outubro, agora.
aonde um dos objetivos desse congresso, além da discussão geral, né, da conjuntura geral, internacional, nacional e das nossas pautas, vai ter o trabalho de organizar a federação para esse novo governo. Né? O processo de negociação, né, vai ter eleição, a nova diretoria da federação é eleita nesse congresso, né? E tem o papel exatamente de organizar os trabalhadores para essa nova conjuntura. Agora nós já estamos caminhando mesmo para o final. Conta para nós quais as expectativas de vocês para essa nova conjuntura, tendo aí um governo progressista à frente do país? Olha, eu diria que é uma conjuntura otimista, mas um otimismo com o pé no chão. Né? Nós sabemos que o governo ganhou a majoritária, mas ele não tem a majoritária nem no Congresso e nem no Senado. Né? Então, é um governo que vai precisar fazer muita negociação com todos os partidos, com todas as forças políticas do Brasil, para conseguir ter o mínimo de governabilidade. Então, muito pé no chão. Né? Para nós foi importantíssimo essa mudança, entretanto, com o pezinho no chão. Sabemos das dificuldades, né? E temos a esperança de que esse novo governo já tem feito isso, tem aberto o que o outro governo nem sequer recebia as entidades sindicais sequer para ler a pauta de reivindicação. Né? Isso foi algo que nos surpreendeu absurdamente. Né? Esse governo já leu a pauta, já viu, já sinalizou, já colocou claramente que aquelas questões que são administrativas eles vão buscar resolver, e claro, aquelas questões que são econômicas entra no debate geral. Né? O orçamento começa a ser discutido agora, tem até final de novembro, aí começa novembro, dezembro ali a aprovação, pode ir até 2 meses do próximo ano, mas esperamos que não vai, esperamos que seja finalizado ainda esse ano, e esperamos que o governo tenha aí um pouquinho de sensibilidade dos servidores públicos federais. Em especial, me permita dizer isso, com os trabalhadores do Ministério da Saúde. Acho que o governo federal tem uma dívida com os trabalhadores do Ministério da Saúde. Se eu for comparar a pauta da saúde com a pauta do conjunto dos federais, nós somos um dos menores salários do Serviço Público Federal. Entretanto, prestamos um serviço na pandemia que eu acho que eu não preciso dizer para ninguém o trabalho que o SUS fez nessa pandemia. Sim. Né? E perdemos muitos companheiros de trabalho que estavam na linha de frente, trabalhando para salvar vidas. Sim. Né? Nada mais justo, né? Nada mais justo. Então, acho que é um momento que o governo precisa refletir e sinalizar para dar um reconhecimento justo a esses trabalhadores em todos os sentidos. Condições de trabalho, salário digno, né? E uma perspectiva de carreira que seja satisfatório para todos os trabalhadores. Lincoln Ramos, do Sindiprévios, um prazer enorme ter recebido você aqui no programa. É nosso. Muito obrigado pela parceria, junto com a gente no Coletivo de Sindicatos, junto com a gente nas manifestações e todos os eventos que a gente realiza aqui, e parceiraço nosso aqui do Portal Verdade também. Muito obrigado, querido. Você é sempre bem-vindo aqui. Precisando de nós, estaremos sempre à disposição do Sindiprévios. Um abraço para todos os nossos companheiros lá do Sindiprévios. Obrigado, um abraço a todos.